Diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Porém, entretanto, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Você pode deixar aí no versículo 8, travado. Amém? Meus amados irmãos, nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, tem esse título porque tem como intuito repassar, as ações dos apóstolos, logo no início da igreja, após a ascensão de Cristo. E Cristo deu uma ordem aos apóstolos, então seus discípulos, para que eles não se ausentassem de Jerusalém, que eles não saíssem de Jerusalém, que eles não fossem a nenhum lugar, que eles não fizessem nada, apenas que eles ficassem reunidos, unidos, juntos, até que eles recebessem o Espírito Santo de Deus. Na palavra do Senhor Jesus, quando nós meditamos, aquele que já conhece a palavra do Senhor, que já medita na palavra do Senhor, lá em Marcos, nós vemos que Jesus falou com eles, Jesus soprou sobre eles o Espírito, mas até então eles não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo de Deus. Nós vamos meditar um pouco nesta palavra, nesta noite, a respeito do Espírito Santo, porque a Cristo em João no capítulo 15, ele diz que sem mim nada podereis fazer, ou seja, sem o Jesus nada nós podemos fazer. Nós estamos e nós fomos enxertados em Cristo através do Espírito Santo, através da sua palavra. Pela fé nós estamos ligados em Cristo e nós recebemos de Cristo a sua vida, nós recebemos de Cristo o seu poder, nós recebemos de Cristo a sua virtude, e através desta ligação, desta união com Cristo, nós podemos então testemunhar e testificar da salvação e do poder de Deus nas nossas vidas. Mas nós não poderemos fazer isto se nós não estivermos em Cristo, se nós não estivermos ligados nele, e se ele não estiver em nós. Nós nada poderemos fazer em nome de Jesus, se Jesus não estiver em nós. E como nós estaremos em Cristo se não através da sua palavra? E como nós não estaremos em Cristo se nós não estivermos vivendo e praticando a sua palavra? Então nesta noite, meus amados irmãos, eu convido cada um de nós que aqui estamos e daqueles que nos acompanham, que você nesta noite possa estar ligado em Cristo, para que de Cristo você receba a vida, e para que, estando ligado nele, ele viva também em você. O Espírito Santo de Deus, em outros momentos, quando nós lemos na palavra do Senhor, desde lá de Gênesis até os primórdios do Apocalipse, nós vemos a ação do Espírito Santo.
Nós vemos em Gênesis, já no início da palavra do Senhor, ao qual diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós vemos o mover do Espírito Santo de Deus já desde o início da fundação do mundo. Nós vemos a ação do Espírito Santo de Deus. E por ora, em determinados momentos, o Espírito Santo de Deus era derramado como que sobre medida, ou seja, apenas um pouquinho, apenas por um determinado momento, apenas para uma determinada ação. Nós vemos no exemplo, na vida de Sansão, que o Espírito de Deus se apoderava de Sansão, e Sansão tinha uma força descomunal, e o Espírito de Deus saía, e a força de Sansão se acabava. Ou seja, o Espírito Santo de Deus vinha de tempos em tempos, às vezes nos profetas, levantando homens e também mulheres, como a profetisa Débora. Nós vemos que de tempos em tempos o Espírito de Deus vinha, levantava juízes, levantava profetas, levantava homens para então anunciar as boas novas da salvação, para anunciar então a virtude, o poder de Deus para a vida dos homens. E nós vamos observar, meus amados irmãos, que quando Jesus vem trazendo agora o reino de Deus, vem fincar, vem plantar, vem trazer o reino de Deus sobre a vida dos homens, sobre a vida das mulheres, sobre a vida das crianças, porque assim diz o profeta Joel, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então nós vemos que a palavra do Senhor vem se cumprindo em Cristo Jesus, e Cristo Jesus vai dizendo: olha, eu não ficarei muito tempo convosco, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas eu vou vos enviar um Consolador, um ajudador, o Espírito Santo, que nós já falamos aqui no último culto, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, que o mundo não pode receber. O Espírito Santo há de vir sobre vós. E aí nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, quando Jesus dando as suas últimas instruções aos seus discípulos, dizendo para os seus discípulos: olha, esperem, aguardem, fiquem firmes, busquem, até que sejais batizados com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ao contrário do que muitos pensam, ao contrário do que muitos proferem, ao contrário do que muitos pregam, que vem dizendo que o Espírito Santo é o reteté, é o roda-roda, é o pula-pula, é o faz aviãozinho, é o fala em línguas estranhas, estranhíssimas, e se fossem estranhas não seriam repetidas, seriam diferentes, teriam variedades de línguas, assim como nós vemos lá, aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 2, que cada um ouvia falar. Esse é o seu exemplo de como o agir do Espírito Santo era feito. Mas então nós vemos uma condição permanente, uma condição fixa, uma condição imutável, porque a palavra de Deus ela é imutável, assim como o próprio Deus é eterno, assim como a ação de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ela é imutável. Deus não muda, Deus não se altera, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo hoje e eternamente, e a palavra do Senhor diz sobre si mesma: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, permanecerão para sempre. Assim a palavra do Senhor. E Jesus Cristo dando aos seus discípulos a ordem direta, específica, dizendo: olha, vocês não podem fazer nada até que sejais revestidos de poder, até que vocês recebam sobre vós o Espírito Santo. Então nós vemos a condição de Deus dizendo para eles: olha, vocês vão sair por aí pregando a minha palavra, mas primeiro vocês vão receber poder. Poder para quê? Para testemunhar, para anunciar, para pregar, para viver o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Então eu, você, nós, nada podemos fazer se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Muitas pessoas querem iniciar no Evangelho, muitas pessoas querem iniciar uma vida cristã. É tão bonito, é tão legal, mas por que duram tão pouco tempo? Por que não permanecem? Por que não se firmam? Por que não buscam e por que não recebem
o poder do Espírito Santo. Então nesta noite, eu e você estejamos atentos para receber o poder do Espírito Santo, para receber o Espírito Santo em nossos corações, porque o apóstolo Paulo ensinando também para a igreja, dizendo que nós agora somos dependentes do Espírito Santo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós, e o Espírito Santo é que nos leva a desejar a Deus. Em certo momento ele diz que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, através da palavra. Ou seja, quem nos convence, quem convence eu e você a buscarmos a Deus, a nos aproximarmos de Deus, não é uma musiquinha bonitinha que outrora nós ouvimos e derramamos lágrimas e o nosso coração fica emotivo, mas sim o Espírito Santo da verdade, que vem até nós e diz assim: eu tenho ciúme de você, eu não quero dividir você com ninguém, você foi comprado na cruz do Calvário, eu quero habitar em você e eu quero se manifestar em você, para que você seja testemunha de Cristo, testemunha da sua palavra, testemunha da sua salvação. E aí eu pergunto para mim e para você: será que o Espírito Santo de Deus habita em nós? Porque nós vemos lá em Gálatas, do capítulo 5 em diante, nós vamos ver o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Galácia, dizendo para: ora, irmãos, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, dizendo: olha, igreja, buscai as coisas que são de cima. Ou seja, o nosso intuito, a nossa mente, a nossa vontade tem que estar voltado para Deus, até que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, até que sejamos batizados no Espírito Santo de Deus. Para quê? Para receber poder. Para quê? Para testemunhar da salvação do nosso Deus. Porque, meus amados irmãos, a palavra de Deus é combustível para nós, a palavra de Deus é sabedoria, a palavra de Deus é luz. Mas o diabo também conhece a palavra de Deus. O mundo, muitas pessoas conhecem a palavra de Deus, citam a palavra de Deus de cor. Muitos conhecem a palavra de Deus de trás para frente, de frente para trás, citam. E o diabo às vezes é tão mais crente que muito crente, porque diz a palavra do Senhor que ele crê e até estremece, porque ele sabe quem é Deus. E tem muitas pessoas que sabem que existe Deus, mas zombam de Deus, brincam com Deus, brincam com sua palavra. Mas creio, através da palavra do Senhor Jesus, que nesta noite você deseja receber o Espírito Santo da verdade, porque Ele é quem vai te ajudar, é Ele quem vai te auxiliar a se aproximar de Cristo, a viver a sua palavra e a testemunhar e a testificar da sua salvação. E aí nós vemos na vida de vários homens que antes, principalmente Pedro, porque aqui refere-se diretamente a Pedro, a qual Pedro recebeu o Espírito Santo, então toma a palavra, ministra a palavra, e vidas recebem a palavra pela vida de Pedro. Pedro, aquele cara que andava com uma faquinha na cintura, Pedro, aquele cara que era emotivo, Pedro, aquele cara que era colérico, Pedro, aquele cara que era nervoso, aquele cara que por obra falava pelo Espírito de Deus, porque assim o próprio Cristo dizia: Pedro, não foi carne ou sangue que te revelou, mas foi meu Espírito. Pedro também, aquele cara que dizia: agora aparta-te de mim, Satanás, quando Jesus disse para ele. Mas agora Pedro recebe o poder, recebe a virtude para anunciar as boas novas da salvação, e numa mensagem, de uma maneira sobrenatural e poderosa, o Espírito Santo de Deus convence quase 3.000 almas a se renderem aos pés do Senhor. E agora eu pergunto para mim e para você: necessitamos nós do Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo de Deus nós nada podemos fazer. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que se move em nós, que se manifesta em nós, não faz sentido. Perdemos a direção, perdemos o rumo, perdemos o vigor, porque o poder, porque a força vem do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que habita em mim, que habita em você. Então às vezes nós estamos tristinhos, desanimado, cabisbaixo. O Espírito Santo Consolador adentra lá no teu quarto, quando você está de joelho dobrado, ou quando você, eu pelo menos, às vezes quando estou dirigindo, escutando um louvor,
Às vezes quando estou caminhando sozinho, pensando na vida, o Espírito Santo de Deus vem. O Espírito Santo de Deus vem, me atrai a sua presença, me atrai a presença de Deus. E nós cristãos, servos do Senhor, não podemos viver sem o Espírito Santo de Deus. Não há vida sem o Espírito Santo, não há força sem o Espírito Santo, não há autoridade sem o Espírito Santo. Porque se não temos o Espírito Santo, nós somos como sacos vazios cheios de água. Nós somos uma estátua oca. Nada fazemos, nada podemos, nada somos. Não temos força para caminhar, não temos força para buscar, porque o Espírito Santo de Deus não está habitando dentro de nós. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem dentro de nós, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, meu irmão, sabe o que acontece? Acontece igual Paulo e Silas quando estavam na prisão. Toma um chicote nas costas, e amarra braço, e amarra pé, e ainda cantam e louvam a Deus, porque ainda mantém o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vem agora sobre os apóstolos, e o Espírito de Deus vem sobre aqueles homens, e o Espírito de Deus vem naquele lugar, sobre aquelas vidas, e lhes dá impulso, e lhes dá força para testemunhar de Cristo, para testemunhar da sua salvação, para testemunhar da sua palavra. E agora os cristãos são perseguidos, e agora os cristãos são combatidos, conforme nós vamos ver aqui adiante. E aí se levanta um homem, rapaz, com sangue nos olhos, Paulo, e vai perseguir os crentes, e vai perseguir a igreja. E aí Cristo agora aparece para ele, parte de frente com ele, ele cai do cavalo por causa do clarão. E aí agora ele diz: quem é, Senhor? E o Senhor: sou Jesus a quem te persegues. Ele não entende nada, não compreende nada. E aí ele fica cego. E aí vem um homem, agora um profeta, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, vai até lá, ora por ele. E o homem ainda questiona: Senhor, mas aquele homem é perseguidor da igreja, mas aquele homem é homem mau, é homem que quer destruir o seu povo. Deus ordenou: vai, né? E ali, enquanto ele está ali em jejum, porque estava cego, né? Estava num lugar desconhecido, vem o profeta, ora por ele. Ele então cai as escamas dos seus olhos. Ele vai então aprender, vai então entender a respeito da palavra do Senhor, e passa a ser um vaso escolhido para anunciar as boas obras, anunciar a boa obra, anunciar a salvação. O Espírito Santo de Deus vem sobre ele. E agora Paulo é levado ao cárcere e glorifica a Deus. Tem o seu corpo moído, glorifica a Deus. É perseguido, glorifica a Deus. É atormentado, glorifica a Deus. E o que nos dá força para caminharmos e suportarmos as aflições deste mundo, senão a presença do Espírito Santo de Deus? Mas nada. Porque as trevas vêm, a noite escura vem, a dificuldade vem, a provação vem, e o que nos fortalece, o que é este poder, senão a presença do Espírito Santo de Deus? Que hora vem o desejo? Vem, o desejo de desanimar vem, o desejo de parar vem, o desejo de pecar também vem. Aí o Espírito Santo vai no nosso íntimo, vai no nosso coração, vai na nossa consciência, e nos lembra do sacrifício de Cristo, porque esta é a função dele, esta é a função do Espírito Santo. Muita gente se esquece disso. A função do Espírito Santo é de nos fazer lembrar de tudo quanto Cristo nos ensinou, e diante do pecado, o Espírito Santo vem e nos lembra do sacrifício da cruz.
Diante da tentação, o Espírito Santo nos dá o escape, nos dá a palavra, nos dá o conselho, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Aí uma certa vez o apóstolo Paulo escreveu numa igreja, dizendo: olha, vocês não são mais trevas, vocês não vivem mais nas trevas. Escrevendo em Romanos, ele vai falando: olha, vocês têm que se inclinar para o Espírito, porque no Espírito há vida. Vocês têm que se inclinar no Espírito, porque aqueles que estão no Espírito agradam a Deus. Aí ele fala assim: olha, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E aí há uma preocupação, meus irmãos, há uma preocupação no meu coração: será que o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você? Será que o Espírito Santo tem feito morada em nós? Será que o Espírito Santo tem habitado em mim e em você? Porque há de zelarmos pela nossa casa espiritual, que ela esteja limpa, que ela esteja bem arrumada, para que o Espírito Santo de Deus habite em nós. Porque se ela não estiver arrumada, se ela não estiver limpa, o Espírito Santo não vai habitar nela. Se na minha e na sua casa espiritual não estiver organizada, se não estiver em dia, o Espírito Santo de Deus não habita nela. E se o Espírito Santo de Deus não habita em mim, não habita em você, nós produziremos constantemente o pecado. Constantemente estaremos produzindo as obras da carne. Mas se o Espírito Santo de Deus, prometido por Cristo, estiver em mim, estiver em você, o nosso coração, a nossa mente vai se inclinar, vai ser atraído, vai ser puxado para as coisas que são do Senhor. Se nós estivermos em Deus, se o Espírito Santo de Deus tiver liberdade na minha e na tua vida, nós não vamos ser atraídos pelas coisas de Deus, nós vamos ser atraídos pela sua presença, nós vamos desejar o reino de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas se o Espírito Santo de Deus não faz morada em nós, sinto muito, quem habita não é o Espírito Santo de Deus. Habita o inimigo das nossas almas, habita as trevas, habita muitas das vezes, tantas outras coisas. E aí eu pego pesado, porque já passei por esse tipo de situação e posso afirmar categoricamente, sem medo nenhum de errar, que se o Espírito Santo de Deus não estiver no teu coração, a depressão vai habitar no teu coração. Se o Espírito Santo de Deus não estiver dentro de você, a tristeza vai lhe consumir, a ansiedade vai lhe consumir. Mas se o Espírito Santo de Deus habita no seu coração, se o Espírito Santo de Deus faz morada, se você é templo do Espírito Santo, aí vem o Henrique tirando onda com a minha cara, Henrique? O Apocalipse, quem escreveu o livro de Apocalipse foi João, Aí não, foi 4. Pai, Filho e Espírito Santo de João. Eu falo assim: vou vontade a bater. Aí você me pergunta: o reino de Deus habita dentro de você. E se o reino de Deus, se o Espírito Santo está dentro de você, não há espaço para tristeza, não há espaço para depressão. Porque a palavra do Senhor diz que se nós estamos nele, nós cumprimos a sua palavra, e a sua palavra nos ensina: lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Então, se você está no Espírito Santo, a sua ansiedade é lançada em Cristo, e você não é dominado pela ansiedade. Mas se o Espírito Santo de Deus não está em você, não se manifesta em você, você não busca a palavra. Eu não conheço, eu nunca vi, eu já vivi isso, para os outros falar, eu sei o que é tristeza. Estava longe de Deus.
Vai me dizer que aquele mesmo Elias, tem gente que gosta de exaltar fraqueza, né? Tem até um hino agora que fala sobre isso, um louvor, né? Louvor assim, hino não, é música, né? Que eles cantam por aí, em que exaltam as fraquezas dos homens. Ah, que fulano caiu, ninguém viu quando você caiu, ninguém viu papapá, ninguém viu papapé, ninguém viu, né? Quando você estava assim, quando você estava assado. E o que me interessa? E o que me interessa, hein? Quando você estava no pecado, o que me interessa, meu irmão? O que me interessa é que você se levantou. O que me interessa é que você é filho de Deus. O que me interessa é que o Espírito Santo de Deus habita em você. O pecado, meu irmão, foi lançado no mar do esquecimento, e Deus não se lembra mais. Isso é Satanás aí com maninhazinha de tentar te lembrar, né? Filho, lá do pecadinho que você cometeu, eu falo com ele: não, coitado, Deus não se lembra, eu vou me perder tempo contigo, que se lembra? Não, passou, tudo se fez novo. Nova criatura é. Vai viver, vamos viver. Mas aí interessa? Não interessa. Lavado, remido foi no sangue do Cordeiro. Ah, Rafael, nossa, mas você é tão mulherengo. É, meu irmão, só que se eu quisesse servir a Deus, eu tinha que parar com isso. E se eu quisesse casar com ele, eu tinha que parar com isso. Ué, eu tinha uma escolha a fazer. Ou o Espírito Santo de Deus habitava em mim e me transformava, ou então eu vivia na prática do pecado. E aí vem uma geração agora que gosta de exaltar o sofrimento, a tristeza, o vício, o pecado. Sai em nome de Jesus. Que o sofrimento seja, meu amado irmão, minha amada irmã, por amar a Cristo. Exaltado seja nas tribulações, nas perseguições, na afronta. Nisto seja glorificado o nosso Deus. Quando você diz não para o pecado, nisto a glória, não quando você peca. Seja glorificado Cristo agora em nossos corações. Não porque cedemos ao pecado, mas porque vencemos o pecado. Que o sangue de Deus nos levante, nos use para a glória do seu nome, que o seu poder venha sobre nós, para que possamos cumprir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Em suas últimas palavras: recebereis poder e sereis testemunhas. Que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, porque a tristeza vem, é lógico que ela vem, a gente está na terra. Mas quando nós pensamos, e quando nós refletimos, e quando nós voltamos a moer a nossa carne e o nosso pensamento, e revemos o nosso conceito de que a nossa terra prometida não está aqui. Ah, meu irmão, a nossa esperança não está nesta terra, a nossa esperança não está na riqueza deste mundo, a nossa esperança não está nos homens, a nossa esperança não está neste corpo mortal, mas sim em nosso Deus e nas miríades celestiais. Porque se nós esperássemos aqui nesta terra, seríamos os mais miseráveis do mundo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. A nossa alegria não pode estar em bens materiais, a nossa alegria não pode estar em uma determinada situação, e nós aprendemos isso na palavra, como podem orar e louvar a Deus, sendo chicoteados, sendo perseguidos, sendo afrontados, é porque tinham o Espírito Santo de Deus, e não negavam o seu nome, porque amavam a Deus sobre todas as coisas. E quantos de nós somos pegos por causa de bens materiais, Deus vai lá e toca, tira tudo. Aí, estou triste, estou batido, por quê? Porque perdi meu empreguinho e ganhava 5.000 por mês, e agora não sei o que fazer, estou triste, né? A gente fica triste, mas não seremos dominados pela tristeza, porque o próprio Jesus afirma
valeis vós mais do que muitos passarinhos. O Espírito Santo vem até nós e nos traz poder, firmeza, para permanecermos na presença do Senhor, para não sermos dominados pelo medo, para não sermos dominados pelo diabo. E certa vez, novinho na fé, bebezinho, foi na casa de uma menina lá, uma moça. Aí foi orar, meu pai, para expulsar o demônio. Eu fiquei lá, Jesus, tem misericórdia, Senhor, tremendo, e o trem contorcendo, e o papapá, e eu com medo, Jesus, tem misericórdia, ai Jesus, o Espírito Santo de Deus, não tinha entendimento, não tinha compreensão, mas o Espírito Santo de Deus veio. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus veio. Eu falei assim, em nome de Jesus, sai. Eu cheguei com cara, coragem, peito e fé, e repreendi em nome de Jesus, mas por causa da presença do Espírito Santo. Então a presença do Espírito Santo é quem nos levanta, a presença do Espírito Santo é quem nos faz prevalecer ante dificuldade. E aí nós olhamos para Elias. Muitos gostam de dizer que ele estava em depressão, que estivesse, o problema é dele. Aí ele está lá, Elias, antes de acabar de orar, o fogo do céu desceu, consumiu até as pedras, água, consumiu tudo. O fogo do céu desceu, mataram os profetas ao fio da espada, e clamaram só o Senhor é Deus. O profeta ficou com medo de uma mulher, se escondeu numa caverna. Deus foi lá tirar ele de lá. Não vem dizer que ele estava com o Espírito Santo de Deus, porque ele não estava. Por que ele não estava? Porque ele sentiu medo. Medo de quê? Medo de pecar? Não, medo da mulher, medo mortal. O próprio Jesus Cristo diz, não temeis o homem, mas temeis a Deus, que pode matar o homem e ainda lançar a sua alma no inferno. Aí agora Elias está amedrontado, está com medo da perseguição, com medo da mulher, com medo de tudo que está à sua volta, amedrontado. Não era mais o mesmo homem que estava cheio do Espírito Santo. Enquanto orava, o fogo do céu desceu, porque o Espírito Santo de Deus não estava mais sobre ele. Ele estava em pecado? Não sei, mas ele estava com medo, duvidou do poder do seu Deus, por isso fugiu. O cara correu, meu irmão, na frente da carruagem lá, e está com medo. Por quê? Está com medo. Deus não fez, Deus não faz, Deus não é. Aí Deus diz para ele, vem cá rapaz, sai daí da caverna, levanta-te, se alegra. Por quê? Porque agora eu quero que você use outro no teu lugar. Que palavra motivadora. Você está achando que só você ficou? Olha que palavra motivadora de Deus para Elias. Você está achando que só você ficou, o último dos profetas? Rapaz, eu tenho outros 7.000 que estão sendo alimentados a pão e água. Tu não é o tal, não é o cara não, tem outros. E para ajudar, desce e unge Eliseu no teu lugar. Olha como que Deus é motivador. E você querendo uma palavra de motivação, e você querendo uma coisa que alegra o teu coração, que alegra o teu coração. O meu coração é a presença do Espírito Santo de Deus. Então receba nesta noite o Espírito Santo sobre a tua vida, que vai fazer você testemunhar do poder de Deus sobre você, em você e através de você. Que o Espírito Santo da verdade venha sobre a minha, sobre a tua vida, porque em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Sobre todas essas coisas, porque o Espírito Santo de Deus habita nos seus filhos, o Espírito Santo de Deus habita nos seus servos, o Espírito Santo de Deus habita em nós, e é o Espírito Santo de Deus quem nos impulsiona, quem nos aproxima de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, não somos nada, nós somos pó, nós somos cinza. Aí vamos lá, passa para aprender mais um pouquinho sobre o Espírito Santo. Romanos 8, do versículo 22 em diante. Romanos 8, versículo 22, diz assim: porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora, e não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito,
também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Isso fala o apóstolo Paulo a respeito, escrevendo aos Romanos, a respeito da salvação, hora vindoura, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperar? Ou esperará, soluções. Mas se esperamos o que não vemos, fé, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, também, quem? O Espírito do homem? Não. O Espírito da carne? Não. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito, que Espírito é esse? O meu, o seu? Não, o Espírito de Deus mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe com a atenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, pela sua lei, pelo seu propósito. Aí o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Ah, fulano lá tem um desvio de caráter, que ele é ladrão, se converteu ao Senhor Jesus, o Espírito Santo habita nele, ele não rouba mais, porque o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Aquele antes era um galinha sem vergonha, o Espírito Santo de Deus o transforma, e agora ele não galinha mais. Quem existe, lembra, né? Não faz, né? Não é em cima da mulher dos outros, ou das que não são mulher de ninguém ainda, né? Aí ele era preguiçoso, ele não é preguiçoso mais. Ele era fofoqueiro, ele não é fofoqueiro mais, porque o Espírito Santo ajuda nas suas fraquezas. Ah, eu tenho uma fraqueza, eu tenho uma debilidade, o Espírito Santo te ajuda nas suas fraquezas, lhe aproximando até Deus, lhe trazendo a presença de Deus. Agora, meus amados irmãos que estão em Cristo Jesus, se nós somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Se nós somos filhos de Deus, o Espírito Santo de Deus testifica em nossos corações que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós temos força, nós temos poder para enfrentar o pecado, para enfrentar o diabo, para enfrentar a nossa carne, para enfrentar o mundo, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Você enfrenta o deserto, se o Espírito Santo de Deus estiver em você. Você enfrenta a tristeza, sim, dá de frente com ela, porque o Espírito Santo de Deus habita em vós. Você enfrenta a adversidade, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Se o Espírito Santo não habita em você, você pensa em morte, mas se o Espírito Santo habita em você, você pensa em vida, porque o Espírito de Deus produz vida e não morte, e é uma coisa totalmente, inaceitável pelo Espírito Santo de Deus, bater de frente com o Espírito da vida, o Espírito de Deus que produz vida. Um cristão que se diz cheio do Espírito Santo de Deus, pensar em tirar sua própria vida, é porque o Espírito Santo de Deus não está reinando na sua mente, no seu coração. Então deixemos o Espírito de Deus habitar em nós, que Ele nos ajude nas nossas fraquezas, que Ele nos ajude nas nossas debilidades, porque o dia ruim vem, o dia mau vem, a dificuldade vem, a tristeza vem, as contas vêm, os problemas vêm, os filhos vêm, e o bababá vem também na cabeça falando. E sabe quem nos ajuda? O Espírito Santo é quem nos ajuda, o Espírito Santo é quem nos consola, o Espírito Santo é quem nos fortifica, é o Espírito Santo quem nos dá poder para testemunhar da salvação em Cristo Jesus.
Então seja cheio do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo se quisermos vencer em nome de Jesus.